Acabou também a greve dos petroleiros. Inicialmente prevista para durar 72 horas, ela não chegou nem na metade. Uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho fez com que a FUP orientasse os seus sindicatos a suspenderem o movimento. O TST aumentou de 500 mil para 2 milhões de reais a multa diária para quem aderisse à paralisação. A Federação dos Petroleiros criticou a determinação da corte. Em nota, afirma que a decisão tenta claramente criminalizar e inviabilizar os movimentos sociais e sindicais. Apesar do recuo, a FUP diz que a mobilização da categoria continua contra a política atual de preço dos combustíveis e contra a venda de ativos da Petrobras. Ô Madu, ontem a FUP havia dito, né? A gente até falou aqui no programa que não ia arregar para a Justiça do Trabalho. Acho que mudou de ideia no meio do caminho, né? Mudou, Patrick. Essa FUP é totalmente matusquela. Esse movimento grevista aí quis pegar uma carona no movimento aí dos caminhoneiros, né, justamente para colocar, inclusive, uma pauta absolutamente estranha, né? Além dessa questão do preço dos combustíveis, também queriam soltar o Lula e essa coisa arada toda. E como eu havia dito, é uma guerra, foi uma greve tipo viúva porcina, né, que foi sem tecido, ou não foi nada, né, foi a greve de Tararé, que não aconteceu nunca, né, igual a batalha de Tararé, porque as refinarias estão hiperabastecidas, né, o transporte de combustível está praticamente normalizado e não há nem necessidade de produção agora, basta as refinarias conseguindo produzir normalmente, mas o que fez a greve acabar não foi só o Tribunal Superior do Trabalho, não. Eu acho que foi principalmente que não havia adesão, né, da própria categoria dos petroleiros, né? Essa FUP aí não representa ninguém, representa o PT, a CUT, né? Representa o pessoal que está preso numa cadeia, né? O movimento fracassou porque não tinha suporte do que eles dizem representar. Essa que é a verdade, né? Eles ficaram pendurados na brocha totalmente. E acabou, a greve não durou, mal durou 24 horas. Felizmente, né? Porque é o que eu estava dizendo, a situação no Brasil não está para bolinha, pessoal. Né? A gente percebeu, inclusive, a grande dificuldade das próprias autoridades de lidarem com a questão da manutenção da ordem. Né? As próprias Forças Armadas levou 10 dias para poder se mobilizar, se organizar, para poder ajudar a desimpedir as vias. Isso quando o movimento já estava praticamente resolvido. O país todo foi pego na contramão e não foi o governo que sofreu. Quem sofre mais com isso, né, eu digo e repito, é o cidadão, a cidadã, a criança, o velho, aqueles, inclusive, que não têm como se defender, né, não tem para onde correr. Essa que é a questão. Vera. A gente não falou aqui ontem, porque faltou tempo, sobre o pronunciamento da ministra Carmen Lúcia. Eu acho que a gente podia voltar, porque tem alguns aspectos ali que a gente podia discutir. A gente cobrava aqui que ela estava em silêncio em toda a crise. Era uma crise, de certa maneira, institucional. Envolvia ali a necessidade de o governo ceder em vários aspectos. Tinha um legislativo que estava catando cavaco, e a gente falou desde o primeiro dia. Faltava uma mensagem, uma palavra da presidente do judiciário, da chefe do judiciário, que mostrasse, né, que estava em curso uma greve que mantinha o governo como refém, mas ela preferiu a situação, esperar a situação amainar para então falar. E falou em caráter bastante genérico e muito superficial, naquelas palavras de sempre da Carmen Lúcia, né, uma no cravo e uma na ferradura. O judiciário está aqui, o direito está garantido, etc, etc. Mas eu chamo a atenção para uma outra coluna também na Folha de São Paulo, do Bruno Bogossian, hoje, dizendo que se há aí um movimento, e essa manifestação deixou clara, nesse esgarçamento do tecido social, nessa tensão na sociedade que o Andreasa falou, deixa claro que tem uma insatisfação generalizada com os poderes, com os privilégios versus a alta carga tributária, essa dicotomia que as pessoas vivem, e aí de uma forma difusa isso explodiu num apoio a essa greve. Ele deixa claro que o judiciário tinha o seu papel a dar, a sua contribuição a dar,
que não seja só nessa retórica algo vazia da presidente Carmen Lúcia, que é encarar de vez a questão dos seus privilégios, dos altos salários, dos salários acima do teto, do auxílio moradia, que é algo que não se sustenta e não se justifica nos dias de hoje. Então existe sim, eu acho, Patrick, uma pauta de combate aos privilégios, que é uma pauta que vai ser necessária para o próximo governo. O presidente que for eleito vai ter de se comprometer com uma revisão de altos salários, vai ter que se comprometer com uma revisão da política do teto salarial do servidor público, que seja um teto mesmo e não só um aeroteto Zetaflex que você abre e coloca quantos puxadinhos forem. Então, eu acho que se esse movimento deixar como saldo também uma necessidade de se fazer uma reforma tributária racional, repito, seria apenas um saldo, um efeito colateral, porque no início não tinha isso na pauta da greve. Mas se ficar como uma demanda da sociedade, uma reforma tributária real e para todas as áreas, que não seja só para resolver o problema do diesel ou só para resolver o problema da gasolina, mas geral, para dar racionalidade ao sistema tributário brasileiro. E, de outro lado, uma pauta de queda dos altos salários, de revisão de benefícios de funcionários públicos, de reforma da Previdência, porque não se corta gasto de verdade sem reforma da Previdência, terá sido um saldo positivo em meio a esse caos todo que ficou no país. E é uma pauta necessária mesmo, né, Andreasa? Vai lá. Eu quero agradecer a Vera por ter falado da fala da Carmen Lúcia, porque me desobriga a comentar. É o discurso dela de sempre, né? A democracia é muito boa e eu também sou muito boa e eu cuido de tudo e eu sou linda. É isso. Carmen Lúcia no padrão Carmen Lúcia. Eu queria falar, então, ainda sobre a greve dos petroleiros, né? A greve dos petistas, surfando a onda do movimento criminoso que usou os caminhoneiros. Qual é a surpresa nesse episódio? A Justiça do Trabalho. Os próprios petroleiros devem ter ficado surpresos. Pela primeira vez em muito tempo, eu vejo a Justiça do Trabalho sendo justa a respeito do abuso da classe trabalhadora, para usar essa expressão bem petista, que forjou uma greve oportunista. Então, muito boa essa decisão, apresentando aí uma cultura de multa. É raro isso no Brasil. Cultura de multa por abuso de direito. Sensacional. Parabéns, Justiça do Trabalho. Nunca pensei que fosse dizer isso. Talvez nunca mais diga.